Após Michele Bolsonaro questionar as alianças do PL nos estados, os 3 filhos mais velhos de Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, se uniram para criticar a postura e tentar reverter o mal-estar causado por ela. Segundo o senador Flávio, a ex-primeira-dama atropelou o próprio Jair Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes, no Ceará, em apoiar a candidatura de Ciro Gomes para o governo, chamando a atitude de autoritária e constrangedora. Na sequência, Carlos endossou as críticas de Flávio e pediu união e respeito à liderança do ex-presidente. Por fim, Eduardo Bolsonaro também fez várias críticas a alianças e nomes da oposição e decidiu apoiar o senador, afirmando que Michele foi injusta e desrespeitosa com André Fernandes por obedecer o que seu pai decidiu, mas declarou que não entraria no mérito de ser um bom ou mau acordo. O PL decidiu, então, convocar uma reunião de emergência após essa crise provocada pelas críticas de Michele Bolsonaro e cobrar uma mudança de postura. Começar essa com o Roberto Mota. Mota, essa situação inerente à política é do jogo, faz parte, ou você acha que alguém não cumpriu o acordo, né? Porque é um cenário parecido com o que a gente viu em Santa Catarina, né? Caniato, eu estava aqui torcendo para você chamar algum dos meus colegas antes de mim, porque, sinceramente, eu não sei como explicar isso. É muito difícil explicar essa história do Ceará, mas eu posso tentar explicar como funciona a política. A política é a arte do possível, mas, acima de tudo, meus amigos, política é disputa pelo poder. Disputa é a palavra central. O general prussiano Karl von Clausewitz já disse que a guerra é a continuação da política por outros meios. Outro dia eu lembrei essa citação aqui, mas atribuí erroneamente a Otto von Bismarck. Recebi inúmeros comentários dos nossos espectadores me corrigindo. Então, Clausewitz disse isso: guerra é a continuação da política por outros meios, mas a política muitas vezes parece a própria guerra. Você, Dávila, o Dávila tinha falado alguma coisa na semana passada que dizia respeito à ausência do líder, né? Quais podem ser as consequências da ausência do líder, no caso, Jair Bolsonaro. Muitos apostavam que os filhos seguiriam rigorosamente as determinações do pai, mas tinham que combinar também com a primeira-dama ou a ex-primeira-dama. Você acha que esse desajuste diz respeito à ausência de Jair Bolsonaro ou talvez outros ingredientes para a gente levar em consideração? Tá faltando comunicação em casa, pô, lá na casa dos Bolsonaros, porque os filhos estavam alinhados, o Valdemar Costa Neto estava alinhado, só a Michele que não estava. Precisava comunicar melhor essa conversa aí. Mas esse é um ponto importante. Isso mostra que nesta reta final já começam a costurar as alianças políticas de outros palanques. É aquilo que nós falamos, nós focamos muito a atenção na candidatura à presidência da República e esquecemos da importância das candidaturas regionais para governo estadual, para montar as chapas locais, para as candidaturas ao Senado. E esse foi um dos acordos, o acordo no Ceará. O acordo no Ceará justamente naquele tom de que Eduardo Bolsonaro já havia mencionado na entrevista à Jovem Pan. Olha, nós vamos estar sempre ao lado daqueles que estão contra o Lula. Ora, se Ciro Gomes está contra o Lula, André Fernandes no Ceará está apoiando, está fechando a aliança, tem que estar todo mundo no mesmo barco. É o que eu sempre disse aqui, Caniato, o objetivo da direita é vencer o PT e tirar Lula do poder em 2026. Não tem que gastar tempo com preciosismo. Se a estratégia é essa, está combinada uma aliança, não importa se no passado alguém falava A ou B contra, não importa. O que importa é olhar daqui para frente e se teremos um bom soldado para ganhar um estado fundamental. Olha, o PT só tinha 3 estados com chance de eleger governador. Era a Bahia, o Ceará e o Piauí. O Piauí, certamente, o governador Fonteles, que é do PT, deve ser reeleito. Mas ele é um petista que sabe fazer conta, ele é um cara diferente, é uma ave rara, porque geralmente quem sabe fazer conta não está no PT. Mas o segundo ponto importante é que a Bahia
e o Ceará são 2 estados fundamentais para não deixar o PT ter candidatura competitiva. Na Bahia, a CM Neto já está com 50 e poucos % lá dos votos, que é do União Brasil. E no Ceará, que era um problema, apareceu o nome de Ciro Gomes, que tem chance de ganhar. Se tem chance de ganhar e não deixar o PT assumir, é preciso estar todo mundo junto. E foi esse o acordo de André Fernandes apoiando a candidatura de Ciro Gomes, e estava tudo certo com o PL e com a família Bolsonaro. Parece que não conversaram com a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí deu esse ruído. É preciso, sim, chamar a reunião e entender. O objetivo é vencer a esquerda e tirar Lula do poder em 26 e parar de brigar com questões secundárias. Se tiver essa disciplina à direita, a chance é enorme de uma vitória estrondosa nas urnas em 2026. Pois é, segundo as informações, os filhos disseram que Jair Bolsonaro já tinha dado o aval para esse apoio a Ciro Gomes. Mas daí Michele Bolsonaro e Romeu Zema acabam mencionando o nome de Eduardo Girão, né, como pré-candidato ao governo do Ceará. Como ajustar os anseios e os desejos dessas figuras? Você, Diego, como observa essas discussões em torno do estado do Ceará e o posicionamento de Michele também, né? Canhato, vou pegar o gancho aqui no que disse o Dávila. Ele disse que a direita precisa de um bom soldado. A questão é que algumas alas da direita dizem que o que é necessário é um Bolsonaro, não só um bom soldado. E eu acho que é exatamente isso que hoje acontece abaixo do teto de Jair Messias Bolsonaro. Existem projetos de poder concorrentes. Assim como nós tivemos a Guerra das Rosas na Inglaterra em 1455, onde o ramo York e o ramo Lancaster se degladiaram pelo trono, sendo da mesma família, nós estamos acompanhando hoje uma briga pelo espólio político de Jair Bolsonaro, titularizado pelos parentes do próprio Jair Bolsonaro. E quando a briga é pelo espólio, o que é prejudicado é o legado, infelizmente. O que nós temos hoje é Michele olhando para esse arco de centro-direita que se forma, tentando cavar o seu lugar como vice, haja vista que diversas pessoas, diversos analistas cravam que é necessário para essa construção que o nome da família Bolsonaro esteja presente, a fim de convencer os 15% mais fiéis eleitores de Jair Bolsonaro a aderirem a esse projeto de centro-direita, sem que isso pareça, como já foi dito inclusive por Eduardo Bolsonaro, uma chantagem de alas do Centrão com o próprio Jair Bolsonaro em troca de sua liberdade para forçar uma candidatura que não seja necessariamente de direita, que não tenha necessariamente o DNA bolsonarista, e os filhos de Bolsonaro seguem na luta pela hegemonia. Aí, Dávila, querem o Bolsonaro como titular dessa chapa. Flávio Bolsonaro já não esconde mais para ninguém que tem o desejo de ser o sucessor do pai, assim como Eduardo Bolsonaro também aventou há alguns dias, quando teve os capítulos aí mais quentes de suas discussões com Tarcísio de Freitas, que é justamente o principal nome que se coloca para encabeçar essa chapa de centro-direita, que, como mais uma vez o Dávila disse muito bem, é o grande segredo se a direita quiser derrotar a máquina do governo federal. É só repetir aquilo que Lula fez nas últimas eleições. Para derrotar a máquina da União Federal, que historicamente é muito poderosa, ninguém tinha perdido uma eleição antes de Bolsonaro, tendo consigo a máquina da União. Lula conseguiu derrotar Bolsonaro por uma diferença muito pouca, por menos de 0,5% dos votos, juntando uma frente ampla, um espectro amplo de vários partidos, de várias lideranças com capilaridade nacional que pudesse fazer frente a esse aparelho tão poderoso. É só repetir a receita agora, juntar todas as alas da direita, assim como Bolsonaro fez também em 2018, contra o projeto petista, que a cada dia tem um pouco menos de pontos em sua popularidade, a cada dia tem uma rejeição maior. E, de fato, se a direita se perder nesse tipo de discussão, de detalhes sobre quem vai ser o ente familiar que vai ter mais protagonismo no processo, aí dificilmente a esquerda no Brasil poderá ser derrotada, porque, como eu disse, contando com o aparato fortíssimo, o canhão eleitoral da máquina pública, tem acesso a muitos cargos, como nós também já dissemos hoje, tem acesso ao orçamento público, que pode ser distribuído mais para as prefeituras e estados aliados do que para prefeituras e estados de quem se coloca contra o projeto de reeleição. E isso tem, infelizmente, muito valor quando os votos são depositados
nas urnas. Então, é hora realmente de foco, é hora de construção, é hora de manter as conversas, é hora de honrar a palavra e, mais do que tudo isso, entender que numa frente ampla não existe protagonismo absoluto de ninguém. É uma união de esforços em prol da vitória de um projeto. E aí, quando a vitória vem, a vitória não é de A ou de B, a vitória é de todos. Que isso possa servir de exemplo, inclusive, para que não se repita aquilo que aconteceu no governo Bolsonaro, onde cada divergência pontual com o bolsonarismo foi tratada como uma traição, o que acabou, inclusive, isolando o presidente Jair Bolsonaro e foi também um elemento para que ele não conseguisse a sua reeleição. Temos já o laboratório, temos já a receita. Agora só cabe à direita realmente executar essa receita para tentar chegar com mais competitividade em 2026. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui debatendo e analisando essa notícia. Mota, a falta de um porta-voz oficial de Jair Bolsonaro atrapalha esse processo? Você acha que muitos acabam buscando protagonismo e esse processo acaba justamente inviabilizando a caminhada em busca do melhor nome? Não tenho certeza se isso faz muita diferença, Caniato. Não existe esse negócio de porta-voz em política. Eu já vi situações como essa muitas vezes na minha passagem pela política eleitoral, na minha passagem pela máquina do Estado. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, você tá num evento, alguém te dá um microfone, a plateia começa a te aplaudir, aquela emoção toma conta de você, pronto, você fala uma frase que pega muito mal, cria uma confusão. Essas coisas na política são absolutamente normais. Isso faz parte do processo, as pessoas vão se descobrindo, vão descobrindo a sua voz, vão descobrindo as suas ideias e às vezes essas ideias não encaixam exatamente com as ideias dos seus aliados. Aí acontece algum problema, você reúne, conversa, ajusta ou não. Às vezes não ajusta, às vezes vai cada um para o seu lado. Eu acho que o que nós vamos ver no futuro no Brasil é a consolidação de vários sabores de direita, vamos colocar assim. Eu nunca concordei com essa ideia de que existe essa coisa chamada direita, um bloco unido, de todo mundo pensa da mesma forma. Isso não é verdade. Se você pegar as pessoas que têm uma posição conservadora, colocar junto de quem tem uma visão mais liberal, vai dar confusão. Vão existir diversos momentos em que eles não vão concordar. O que nós vimos foi uma união histórica no Brasil da chamada direita como contraponto a uma hegemonia percebida e que é real do pensamento de esquerda, que está presente na mídia, na cultura, no sistema de ensino, no sistema de justiça. Então, eu acho que hoje isso ainda acontece. A direita, que a gente chama de direita, ainda está lutando por sua sobrevivência. Mas no momento em que essa etapa for superada, nós vamos ver, e eu acho que isso é uma coisa boa, inúmeros grupos de direita disputando uns com os outros pela ocupação de espaço e pelo poder. Será que vamos nos deparar com um segundo turno entre duas figuras de direita, dois candidatos de direita, talvez um mais conservador, outro mais liberal? Sei, vamos acompanhar, né? Talvez isso aconteça. Deixa eu só chamar a atenção para a nossa audiência. A enquete do dia trata dessa situação que envolve o posicionamento de Michele Bolsonaro, aí as mensagens que foram emitidas pelos filhos de Bolsonaro. Queria que você votasse em jovempan.com.br, eu conto com vocês. Deixa eu receber a rede Jovem Pan, as pessoas que acompanham a programação ficam bem informados com as notícias do dia e também com as análises dos nossos comentaristas. Dávila, mas também não tem um ponto que é importante ser destacado quando uma figura que tem se destacado bastante, como Michele Bolsonaro, defende a direita pura, não é um conceito novo, né? Em várias eleições, muitos defenderam uma direita 100%. Não dá para dizer que Ciro Gomes seja o legítimo representante da direita. Então, pensar em um apoio a Ciro Gomes
em um segundo turno contra um candidato do PT, por exemplo, me parece factível. Agora, no primeiro turno, assim, é isso que muitos estranham, porque várias pessoas não compram essa, entende? Ciro Gomes acabou de se filiar, né? Mais uma vez, ele retorna ao PSDB, mas antes estava num partido conhecido pelos posicionamentos de centro-esquerda e de esquerda. Canhato, vamos olhar essa questão sob dois prismas que, para mim, são muito importantes. Primeiro, é a questão ideológica, de afinidade ideológica. Se fosse por uma questão de afinidade ideológica, o PL deveria estar apoiando o candidato Girão, o senador Girão, porque é óbvio, é o único candidato de direita, coerência nas suas votações no Senado, votou de acordo com a direita, votou contra todas as matérias, mas coerência não é o forte do PL. Mais de metade dos votos que o PL deu já no Congresso Nacional foi a favor do governo, não contra o governo. Então, onde há essa divisão é dentro do próprio PL. Tem um monte de gente no PL que vota mais com o governo do que com a oposição, em vários temas importantes. Ainda mais quando é aumento de salário, benefício para a categoria, aumento de emenda parlamentar, tudo isso. Então, assim, não existe essa coerência. Se fosse por coerência, a aliança tinha que ser feita com o senador Girão. Esse é o ponto. Mas não é isso que está mandando na política hoje. E aí eu vejo essa questão sobre o segundo prisma, que é o que foi a Frente Ampla em 1966. O que foi a Frente Ampla? Foi criado pelo Carlos Lacerda, um político de direita que uniu um saco de gatos que ia de Juscelino Kubitschek a João Goulart e todo mundo assim, o nosso negócio, a gente quer eleição no país. Para ter eleição no país, nós precisamos estar todo mundo juntos. Então, o que a gente tem que ter hoje na direita, nesta eleição de 2026, é todo mundo que não for a favor do Lula ou da esquerda tem que estar no mesmo barco. É uma frente ampla que a gente precisa. Uma vez vencida a eleição, aí eu concordo com o Mota, a gente precisa ter 3, 4 partidos de direita disputando a eleição. Maravilha ter um conservador e um liberal disputando o segundo turno numa eleição. Seria um sonho nosso, né? Mas neste momento tem que ter foco e disciplina para tirar a esquerda do poder. Então tem que juntar com todo mundo e falar assim, você é a favor do governo? Não, então você é do nosso time, vem para cá, vamos tentar ver como é que faz essa coligação aqui. É assim que tem que fazer. Agora, se fosse só por coerência de ideias, aí seria uma outra aliança. O fato é, Canhato, é que nós não temos esse tempo, porque se for só por coerência ideológica, nós corremos o risco de dar muito espaço para a esquerda crescer. Eu disse assim, não tem mais um candidato competitivo nos estados. Então a gente tem que atuar de maneira para não deixar a esquerda ganhar. Veja o caso de São Paulo, por exemplo. Nós temos aqui vários bons candidatos de direita, esse Tarcísio de Freitas disputar a presidência da República. Mas se a gente tiver 5, 6 candidatos de direita aqui, a chance é reeleger Geraldo Alckmin governador. Aí nós vamos deixar o estado de São Paulo perder porque tem 4, 5, 6 candidatos? Não. Aí tem que ter a disciplina para termos candidaturas competitivas para sequer deixar que Geraldo Alckmin cogite em vir disputar o governo do estado. Esse é o ponto. Então, é preciso, neste momento, foco. Então, eu estou mais hoje, neste momento, criando uma frente ampla contra a esquerda e Lula do que qualquer outra coisa. E nessa frente ampla tem que caber todo mundo que está disposto a entrar nessa luta e atingir esse objetivo comum. Você, Diego, queria escutar você a respeito das pessoas que dizem, bom, Michele teve um posicionamento adequado com aquilo que os liberais conservadores defendem, né? Só que o jogo hoje em dia é flexível a ponto das forças políticas terem de reavaliar os apoios a eles, porque assim, há alguns dias Aécio Neves, o novo presidente do PSDB, disse, não apoiaremos nem Lula, nem os candidatos de Bolsonaro. Mas não faz tanto tempo o PSDB se alinhou ao chamado bolsonarismo, né? O Bolsodória, quem não se lembra? Exatamente, Canhato, e foi inclusive o ápice do desmonte do PSDB
nessa última era, que agora, como você disse muito bem, tenta se renovar, curiosamente, com a figura de Aécio Neves, que não é uma figura tão nova assim dentro da política tucana. Mas o fato é que isso vai se tornar uma guerra de narrativas, Caniato, porque Bolsonaro está preso, regime fechado, incomunicável, só fala com os familiares e com os advogados e, eventualmente, se Alexandre de Moraes permitir, com algum outro visitante. Então, é muito complicado dizer o que é opinião do Bolsonaro, o que não é, aquilo que Bolsonaro disse e aquilo que não disse, principalmente quando nós temos no polo dessa guerra de narrativas a esposa e os filhos. Ora, quem que vai estar dizendo a verdade? A cônjuge ou a prole? Isso vai colocar a militância bolsonarista em parafuso. Vai ser muito complicado levar uma eleição pensando num espólio de Jair Bolsonaro se não houver um entendimento primeiro entre os familiares. Primeiro, entre os familiares, principalmente sobre quem é aquele que receberá a bênção de Bolsonaro para ser o candidato. Antes da prisão de Bolsonaro, já dizia-se que Bolsonaro tinha se decidido que seria de fato o governador Tarcísio de Freitas. Eles tinham até uma visita marcada para o dia 10 de dezembro. Não sei como isso fica agora, imagino eu que essa agenda não vá mais acontecer. E depois que Bolsonaro foi preso, definiu-se que Flávio Bolsonaro seria um porta-voz oficial. Mas não faz uma semana que tudo está acontecendo e nós já temos aí as primeiras discussões e discussões graves, discussões sérias. A Michele Bolsonaro desautorizando o que os filhos chamam da palavra do próprio Jair Bolsonaro. Então, como eu disse, parece que uma família que tanto conseguiu penetrar no eleitorado cristão, no eleitorado evangélico, me parece que aquele famoso João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está sendo substituído por Mateus 12,25, que é a casa dividida não prospera. Então, é muito complicado pensar na edificação de um projeto de direita que tenha o bolsonarismo como núcleo fundamental se nós não tivermos um entendimento entre os próprios membros da família Bolsonaro. Eles não podem ser o núcleo em torno do qual orbite a direita brasileira se eles não forem, de fato, um núcleo. E aí, o que vai acontecer é a divisão da direita. Nós vamos ter uma direita dividida para o pleito de 2026, o que traz muito mais chances para uma reeleição do presidente Lula, ou caso o Lula não venha a sair candidato à reeleição, tente emplacar um sucessor, o que é um pouco mais difícil, também acaba favorecendo esse tipo de manobra. Novamente, o que nós estamos repercutindo aqui, debatendo amplamente, a forma que a direita tem, a receita que a direita tem para conseguir sucesso, para conseguir competitividade em 2026, é a criação de uma frente, como o Dávila disse muito bem, que congregue todos aqueles que são opositores do atual governo. Se não for feito dessa maneira, dificilmente Lula será derrotado nas próximas eleições, pelo que eu já trouxe aqui hoje. O poder da máquina pública, como é uma ferramenta eleitoral que coloca a quilômetros de vantagem o concorrente, quando detém um mandato de presidente da República. Então, se a direita quiser repetir aquilo que Lula fez, que é derrotar um presidente eleito candidato à reeleição, tem que se organizar em um único projeto, em torno de um único nome, que não tenha protagonistas, que não tenha grandes figurões, mas que todos estejam ali imbuídos dessa missão, que é vencer a máquina pública. Uma tarefa extremamente difícil, e que, ao que parece, considerando essas brigas da família Bolsonaro, está cada dia um pouco mais distante de se realizar.